Vamos lá, galerinha, vamos iniciar mais uma das nossas videoaulas dos cursos profissionalizantes Jumper. A nossa aula de hoje é sobre ferramentas de qualidade, parte 1, porque nós vamos ter uma continuidade dessa aula, se aprofundando mais nesse assunto, que é super importante. As ferramentas de qualidade, vocês vão ver que vocês vão utilizar muito mesmo no dia a dia de vocês, então vamos prestar bastante atenção na nossa aula de hoje. Também peço para quem não conseguiu ainda enviar a pesquisa que eu havia pedido na aula anterior, que esteja enviando para vocês poderem aí garantir um ponto para vocês, tá bom? Então vamos começar a nossa aula, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tanto no privado quanto no grupo, fiquem à vontade, tá bom? Então, a nossa aula, a gente vai começar a se perguntar para que serve, né? Ferramentas de trabalho. É um assunto novo, né, para todos, como nós temos a nossa aluna nova, mas eu acredito que todos vocês não viram ainda sobre esse assunto, então a gente vai ver hoje para que serve as ferramentas de qualidade, né? Um assunto diferente na nossa aula de hoje. Então a gente vai aprender sobre o que ela é e para que ela serve. Então, primeiramente, para apoiar o estabelecimento de melhorias nos processos de organização, porque toda ferramenta de qualidade que a gente vai falar na aula de hoje, e duas ferramentas de qualidade que vocês vão ver, dentro delas existem vários quesitos para vocês estarem melhorando, né, esse processo de organização, como é o primeiro quesito que eu coloquei aqui, melhorias no processo de organização, porque as ferramentas de qualidade, ela nada mais é do que uma ferramenta para solucionar os problemas que possam vir a ter no dia a dia, né? Vocês pensarem sobre aquele problema e o que está causando aquele problema, como que vocês vão conseguir resolver. Então, ela serve para melhorar o processo de organização, porque sem organização não existe qualidade, né, de atendimento e de nenhum outro serviço. Então, ela também ajuda a direcionar metodologicamente o desencadeamento das ideias, né? A gente vai ver que metodologicamente por quê? Porque existem duas metodologias, como eu havia falado para vocês. As ferramentas de qualidade, hoje, na nossa primeira aula, a gente vai falar muito sobre essas metodologias, que são duas metodologias que mais para frente da aula a gente vai estar explicando e passando para vocês. Então, essas metodologias, elas vão ajudar vocês a desencadearem, né, a melhorarem, a ter uma visão ampla do que está acontecendo, para ter ideias e organizar essa metodologia até ser resolvido o problema que pode ser que tenha surgido. Então, ele promove também o registro e investigação para as soluções. O que isso quer dizer? Que vocês, seguindo essa metodologia, vocês vão estar registrando os problemas que estão acontecendo e vão ter que, de uma forma como se fosse uma investigação, até chegar à solução, né? Depois a gente vai dar um exemplo para vocês de como vocês vão estar fazendo essa investigação, vamos supor. Então, a gente tem disposição, correção e ação, que imediata sem análise das causas. Essa, no caso, seria a primeira fase, digamos assim. Nós temos esses três modelos: disposição, ação corretiva e ação preventiva. Então, a disposição, digamos assim, é o enfrentamento do problema da ação, né? A ação corretiva, a gente vai ver o que ela seria aqui. A ação corretiva, ela requer investigação de causa raiz, ou seja, da onde está surgindo aquele problema que vocês vão ter ali no momento, para estabelecer uma ação, para evitar a reincidência de um problema. Então, a ação corretiva, ela vai estar vendo qual que é o problema, para tentar corrigir, no caso, para que esse problema não venha a acontecer novamente.
E a ação preventiva, ela estabelece uma ação para evitar a ocorrência de um problema antes que ele aconteça. Vamos supor como se fosse o freio de um carro. A gente vai usar muito hoje o carro como exemplo na nossa aula. Então, vamos imaginar que o carro não tivesse freio, né? Seria muito difícil de vocês evitarem um acidente. Então, a ação preventiva são coisas que vocês vão vendo que pode vir a acontecer a surgir um problema, né? Se vocês verem, vamos supor, um copo de vidro que está muito na beirada de uma pia, de um balcão, vocês vão e vão colocar ele no lugar correto, dentro do armário ou dentro da pia, né? No lugar que ele não possa vir a cair e quebrar. Então, essa seria uma ação preventiva. Você tomar uma atitude e ter uma ação antes que o problema aconteça, né? Se você, por exemplo, você sempre indo ao médico, fazendo check-ups, você não precisa estar doente para ir ao médico, né? Vamos por as mulheres, principalmente, né? As meninas do nosso grupo aqui de estudos, né? Já tem uma consciência desde cedo que tem que fazer o preventivo, digamos assim, todo ano. Por quê? Porque você tem que ir lá antes que o problema aconteça, de estar sempre tomando essa ação preventiva para ter a certeza de que a sua saúde está em dia, para que, se acaso tenha alguma alteração, você esteja resolvendo no início, né? Muitas vezes os homens também, né? Os homens, a partir dos 40 anos, começam a fazer esses check-ups de uma forma preventiva, né? Eles estão se prevenindo de uma doença futura venha a ter, né, gerar um problema maior porque não teve um tratamento desde o início. Então, isso são ações preventivas, é você se cuidar. Por exemplo, as vacinas também é uma ação preventiva. Você não precisa esperar a criança ter um sarampo para, né, cuidar dela, cuidar do sarampo. Você vai e vacina a criança contra o sarampo. Para quê? Porque é uma ação preventiva, você está prevenindo ela a ter aquela doença. Então, isso são ações preventivas, é o que é feito para não ter problemas dentro do local de trabalho ali de vocês, do laboratório. O que seria uma ação preventiva para não gerar problemas, por exemplo? Seriam organizações das filas no início, por exemplo, do horário de trabalho de vocês, a distribuição de senhas, a organização das filas para pessoas que tenham preferenciais, que a gente chama, que são as gestantes, os idosos, pessoas com deficiência. Então, essas são ações preventivas para não gerar tumulto e não gerar um problema maior. Então, é uma investigação, digamos assim. Vocês têm que estar sempre de olho, vendo o que pode vir a acontecer e resolver antes que o problema aconteça. Essa é a ação preventiva. E a corretiva, no caso, seria quando você vê que tem um problema, ir lá corrigir aquele problema para tentar que não ocorra novamente. Então, espero que vocês tenham, né, entendido. E a disposição seria, no caso, analisar as causas desse problema que venha a ter ocorrido. Para alcançar a qualidade, no caso, a gente tem as duas metodologias que eu havia mencionado para vocês. A primeira metodologia seria dos 5 porquês, né? Não tem um porquê específico, mas digamos assim, você vai analisar a investigação da raiz, da causa do problema, da não conformidade. Não conformidade, digamos assim, alguém que não se conformou com o que aconteceu naquele momento ou alguma coisa que deu errado, é uma não conformidade. Então, assim, vocês vão primeiramente estar analisando, investigando a raiz desse problema e perguntar o porquê sempre até chegar a resolver esse problema. Caso não seja suficiente utilizar a metodologia de Ishikawa, que a gente chama, que seria a segunda metodologia que eu vou passar para vocês. Então, assim, primeiramente, vocês utilizariam
a essa metodologia que a gente chama de 5 porquês. Não que vocês vão utilizar realmente 5 porquês do porquê aconteceu aquele devido problema, mas vocês vão ter que indo perguntando pro paciente que vai estar ali, né, com vocês ou com o colega de trabalho, os porquês, até vocês tentarem ter a ideia mais ou menos do que originou. A causa raiz é a origem, do que originou aquele problema, né, do passo a passo, digamos assim, investigando a ocorrência, né, o segmento, digamos assim, do atendimento até o que não deu certo, até chegar à não conformidade. Então, vocês vão fazendo esse processo do porquê que aconteceu isso, como que, no primeiro momento, como que foi que você chegou a acontecer isso. Quando você chegou aqui, por que você foi fazer esse devido processo, esse devido exame. E assim vai, entendeu? Então, vocês vão se perguntando dos porquês até vocês chegarem ao o que realmente aconteceu. E caso vocês com, né, os porquês não consigam chegar ao problema para resolver, vocês podem estar utilizando a metodologia de Ishikawa, que a gente vai começar a falar sobre ela. Então, a metodologia que a gente chama de diagrama de Ishikawa, ou os 5 M's, porque ou os 6 M's, porque tudo que tem dentro desse diagrama de Ishikawa começa com M. Vocês vão entender um pouquinho que eu vou começar a explicar para vocês. Esse diagrama de Ishikawa, ele funcionaria como uma espinha de peixe, que a gente chama. Então, esse método é conhecido como espinha de peixe ou causa e efeito. Permite explicar de forma simples e fácil as causas de um problema. Então, vamos supor assim, como se fosse uma linha reta. Pensem numa linha reta e na ponta dela está o problema. E dentro dessa linha tem vários risquinhos, como se fossem uma espinha de peixe. E cada linha dessa espinha de peixe tem um M, que funcionaria para tentar identificar onde surgiu esse problema. Então, o primeiro, né, aqui quando usar o diagrama de Ishikawa, a gente vai explicar quando vocês podem usar, né, e depois a gente vai explicar um pouquinho como que ele funciona. Então, for necessário identificar todas as causas possíveis de um problema, vocês devem de utilizar ele. Saber quais são as causas que estão provocando o problema. Quando vocês conseguirem identificar essas duas causas dos problemas, a necessidade e as causas, no caso, vocês vão ver dentro da onde que vocês vão poder estar aplicando, no caso, o diagrama de Ishikawa. Então, aqui, quando utilizar essa metodologia também, análise os defeitos sobre perdas, falhas, desajustes dos produtos. O objetivo é identificar e melhorá-los. No caso, o laboratório é um prestador de serviço, né? Então, para o prestador de serviço ele funciona um pouquinho diferente, mas vocês também podem estar utilizando essa metodologia. Então, assim, como eu havia mencionado para vocês, tentar imaginar que, né, uma linha reta na ponta o problema e, né, como se fossem as espinhas de peixe, e em cada espinha dessa de peixe teria um M. Então, o primeiro M da gente seria a máquina. Como eu falei para vocês, né, a gente vai utilizar um pouquinho hoje o carro como exemplo. Vamos supor, então, que na ponta o problema seja vamos supor que seja um gasto excessivo de combustível. Esse é o problema, o gasto excessivo de combustível. Então, o primeiro M que pode ser o problema seria a máquina, o carro, vamos supor, né? O segundo problema é o método. O método nada mais é
do que vamos supor que se fosse uma troca de marchas, como a forma que está sendo dirigido o carro. Quem dirige, né, entende um pouquinho que conforme vai mudando as marchas, vai tendo um gasto de combustível, digamos assim, maior ou menor. A matéria-prima seria, por exemplo, seria o combustível. A própria gasolina ou álcool de uma qualidade ruim, digamos assim, né? Muitas pessoas têm uma preferência de abastecer num devido posto, num outro posto, se abastece num lugar diferente, o carro já não desenvolve, não funciona da mesma forma. Então pode ser que o problema desse gasto maior de combustível esteja na matéria-prima, que seja uma gasolina ou um álcool de uma qualidade ruim, digamos assim, um exemplo desses, né? A medicação, a gente coloquei aqui medicação, mas é a medida, digamos assim, que vai ser utilizado. A medida pode ser, por exemplo, que o velocímetro, né, o medidor de combustível esteja errado, digamos assim, esteja descalibrado. Né, ele está medindo que tem uma quantidade no tanque que não tenha, e que está medindo a velocidade também desse carro errado, que às vezes você pensa que está numa certa velocidade, está em outra, utiliza uma marcha que não precisaria. Então essa seria a medida. O meio ambiente, vamos supor que esteja um dia mais quente, né? Nós estamos no verão, então por esse motivo a gente está gastando mais combustível, que as pessoas que dirigem sabem que com o tempo mais quente acaba gastando mais também combustível, então seria o meio ambiente. Mão de obra, vamos supor que o motorista que que essa empresa tenha, né, ou que o motorista não seja uma pessoa preparada. Ele está errando ali para trocar as marchas, está trocando de marcha sem precisão e está acabando acabando gastando mais combustível do que precisaria, digamos assim. Então esse seriam as causas de um problema. Esse diagrama de Chicago, os 6 M's, ele sempre vai ser esses M's: máquina, método, matéria-prima, medição, meio ambiente e a mão de obra. Se fosse no local de trabalho, vamos supor, do laboratório, tem um problema, vamos supor, demora de atendimento, demora em encaminhar as pessoas que estão lá na frente do laboratório até chegar para fazer o exame. Aí vamos supor que usou o diagrama de Chikawa, colocou dentro dos 6 M's para ver qual que era o problema, dessa fila que está muito demorada, está muito demorado o atendimento das pessoas. Aí vocês colocaram a metodologia de Chikawa. Aí vamos supor que se descobriu que o primeiro problema estava na máquina, nos computadores. Os computadores estavam com um sistema muito lento, né, para demorar, para registrar tudo que estava, né, que vocês estavam digitando dos pacientes nele. O sistema estava muito lento, os computadores já não estão tão atualizados, estavam com o sistema muito atrasado, e esse sistema, a internet e tudo mais, estava demorando muito para registrar, para vocês poderem finalizar aquele atendimento e chamar o próximo. Então esse foi o primeiro problema dentro da metodologia, dentro desse diagrama que foi descoberto. O segundo problema que foi visto, vamos supor, é a mão de obra, né? Toda a equipe é nova, a equipe não entendeu direito o sistema, não está conseguindo registrar, não está conseguindo fazer com que o atendimento tivesse ali um desenvolvimento correto, estava demorando muito para atender. Então o segundo problema dentro do diagrama de Chikawa, dentro dos 6 M's, estava na mão de obra, né? Pessoas que não estavam tão preparadas, uma equipe que não foi preparada para o atendimento. Então
O meio ambiente é o local do laboratório, né? As pessoas, talvez também a mão de obra dentro da clínica, né? As pessoas que fazem exames estavam demorando muito para fazer um exame entre um e outro e chamar o próximo, porque o meio ambiente, a clínica, talvez tivesse com a matéria-prima, né? Vamos supor assim, com os vidros, poucos frascos, poucas alguma coisa, que tivesse faltando algum material que se fosse necessário para fazer aquele exame. Então, esses seriam as causas, por exemplo, desse problema de demora de atendimento dentro do diagrama de Chikawa. Então, assim, com esses exemplos, vocês vão tendo uma ideia de como chegar a essa investigação que eu passei para vocês. Vocês têm um problema, vão colocando dentro desses 6 M's, né? Máquina, método, matéria-prima, medição, meio ambiente e mão de obra. Vocês colocando dentro desses padrões, desses 6 M's, vocês vão conseguir ver que vai ficar fácil de identificar o processo e a raiz do problema que está surgindo dentro do local de trabalho. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Foi uma aula um pouquinho mais breve, porque a gente vai dar muita continuidade ainda nesse assunto sobre ferramentas de qualidade. Vocês têm atividades de vocês, dentro da atividade de vocês, né, no material didático. Eu espero que vocês façam. Assim que a gente voltar à normalidade, a gente vai fazer uma espinha de peixe na aula, com exemplos que vocês possam vir a passar, né, para mim estar dando um exemplo de solucionar um problema. Vamos supor, para vocês passarem um problema, para me colocar na ponta da espinha de peixe e dentro, né, de acordo com esse problema, a gente chegar a investigações, né, fazer uma brincadeira, assim, vamos supor, de investigações para a gente poder estar solucionando esse problema. Então, na próxima aula a gente vai continuar com mais exemplos, com mais metodologias sobre ferramentas de qualidade, para vocês estarem podendo desempenhar bem, né, chegarem qualificados para trabalhar, sabendo resolver os problemas, né, colocando dentro das metodologias que a gente vai estar passando nas próximas aulas, tá bom? Boa semana a todos, espero que tenham gostado da nossa videoaula. Não deixem de fazer as atividades, de se cuidarem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, boa semana a todos.